Shalom! Eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto da terra da Bíblia. E este é o meu convite: aprenda hebraico e assim aprofunde o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. E vai aí a minha dica: no final desse vídeo tem um aprendizado de hebraico que eu preparei para você. Então, você que é interessada no hebraico, aguarde até o final desse vídeo, tá bom? E toda semana eu trago para você as novidades aqui de Israel, sempre com o viés, sempre com a ênfase na nossa cultura bíblica. E uma notícia interessante dessa semana é a chegada aqui em Israel de um avião vindo da Índia com 235 pessoas aterrissando aqui no Aeroporto Internacional de Tel Aviv. Bem, parece não ser uma notícia muito especial, mas estava lá uma das ministras do gabinete do governo de Israel recepcionando essas pessoas. E por que isso? Olha, tem muita gente séria aqui em Israel que acha, que acredita que esses indianos fazem parte das tribos perdidas de Israel, que se espalharam aí pelo mundo há 2.700 anos e agora estão voltando aqui para Israel. Tá bem? Então, nesse vídeo eu queria me perguntar junto com você: que história é essa e será que é mesmo? Qual o fundo histórico tem isso realmente? Tá bem? Se essas pessoas são realmente membros das tribos perdidas de Israel. Então acompanhe comigo. Mas antes de mais nada, eu quero saber se você já se inscreveu para fazer parte da nossa comunidade de estudantes do hebraico. No momento que você se inscreve, você recebe o vídeo que eu filmei na Galileia, o hebraico por detrás do Sermão da Montanha. Você também passa a receber minha newsletter com as boas notícias aqui de Israel, e aí você fica por dentro também das minhas lives, dos meus cursos ao vivo de hebraico, tá bem? Inscreva-se. Legal, e toda semana eu trago para você uma notícia aqui de Israel, sempre ligado aos assuntos da cultura bíblica, e o tema dessa semana é a chegada aqui no Aeroporto Internacional de Tel Aviv, de um avião com 235 imigrantes indianos, que eles se dizem descendentes das tribos perdidas de Israel. Tá bem? E gente séria aqui em Israel, incluindo esse site aqui que eu estou colocando na tela, realmente afirma que eles são descendentes das tribos perdidas que se espalharam aí pela Ásia e agora estão retornando aqui em Israel. Eles seriam descendentes de uma das tribos de Israel, a tribo de Manassés, ou Menashe em hebraico, tá bem? E vamos examinar então do que se trata toda essa história. Bem, para isso a gente precisa voltar um pouco na história e a gente chega, vamos partir da época do rei Salomão. Nós estamos mais ou menos 950 a.C. e por volta dessa época morre o rei Salomão. O rei Salomão, ele e o rei Davi tinham unificado as 12 tribos de Israel num reino só. Foi só o rei Salomão morrer que o reino se fragmentou de novo nas 12 tribos. E aí o que aconteceu? 10 tribos que ficavam na região norte da Terra Santa se unificaram e formaram um reino chamado Reino de Israel. E para baixo, na região sul da Terra Santa, as duas tribos restantes, Judá e Benjamim, elas se uniram e formaram um pequeno reino de Judá, com a capital Jerusalém. Muito bem, o tempo passou e surgiu aí no horizonte aqui do Oriente Médio uma nova potência, um povo muito agressivo, os assírios. E os assírios conquistaram todo o Oriente Médio antigo e eles chegaram aqui também na Terra Santa para conquistar a Terra Santa. E eles vieram pelo norte e eles atacaram primeiro justamente o reino de Israel. E o que eles fizeram? Destruíram o reino de Israel. A Assíria, a Assíria tinha uma política muito agressiva de domínio sobre os povos. O que eles faziam? Quando eles conquistavam uma região, eles desenraizavam mesmo os povos que viviam ali,
transferiam eles para os confins do império e traziam lá de longe um outro povo e colocavam no lugar. Então realmente eles eliminavam aquele povo pela cultura mesmo, tiravam a raiz do povo daquele lugar. E assim eles fizeram com o reino de Israel e com as 10 tribos que compunham esse reino de Israel, tá bem? E eles foram espalhados. E o que aconteceu com essas tribos? A gente está há 2.700 anos atrás. O que aconteceu? Olha, provavelmente aconteceu com as tribos de Israel a mesma coisa que aconteceu com os hititas, com os cananitas, com os filisteus, com os edomitas, com os amonitas e vários outros povos do Oriente Médio Antigo. Eles desapareceram da história porque eles foram desenraizados de uma maneira violenta. Isso aconteceu com os próprios assírios mais tarde, e com a Babilônia também, com Roma e com Grécia. Esses povos foram se assimilando e se perdendo aí pelo mundo. É isso provavelmente que aconteceu com as 10 tribos de Israel. Agora, o que acontece? O reino de Judá, embaixo, sobreviveu com a capital em Jerusalém, resistiu aos assírios e sobreviveu aí pela história, mas isso é uma outra história, no outro vídeo a gente conta sobre isso. Agora, aquelas 10 tribos ao norte, elas se perderam aí pelo mundo. Surgiu naquele momento, então, na cultura bíblica, o mito das 10 tribos perdidas, tá bem? Ou seja, foram 10 tribos que se espalharam pelo mundo, mas elas estão dormentes por aí. E toda vez que se localiza um pequeno grupo de alguns milhares, aí nos confins da Ásia, mas que eles têm tradições, especialmente tradições judaicas, eles mantêm aí alguma tradição, as pessoas, e gente séria aqui em Israel também, falam, olha aí, achamos 10 tribos perdidas. E já veio gente da China para cá, e agora está chegando gente da Índia, tá bem? Agora, veja só uma coisa. Esse pessoal, da Índia, eles só foram realmente identificados a partir do século XIX. Então não é uma coisa muito antiga, que se tem um rastreamento da cultura desse pessoal. É uma coisa meio próxima de nós, né? Só a partir do século XIX. E tem um outro dado aí, os rabinos de Israel, o rabinato, chefe de Israel, só aceita tratar essas pessoas como judeus aqui em Israel quando eles se convertem ao judaísmo ortodoxo. Então, o rabinato aqui de Israel não aceita toda essa história que eles são antigos israelitas, tal, e estão voltando. Quer voltar como judeu, as pessoas precisam passar por uma conversão aqui. Ou seja, isso mostra que aí no rabinato-chefe eles não compraram muito essa ideia de que são realmente antigos israelitas que estão voltando para cá, tá bom? Mas de qualquer maneira, isso é uma coisa interessante porque nos faz retomar toda essa história que a gente está retomando agora junto aqui com a gente, tá bom? E já que a gente está falando de tribos, de Bíblia, vamos ter um aprendizado aí de hebraico, uma coisa bem legal, olha. Esses indianos, eles se dizem descendentes da tribo de Menashe. Olha aí, aparece na tela essa palavra hebraica, Menashe. E eu quero te mostrar também como essa palavra é super fácil de você aprender. Olha, cada letrinha no hebraico corresponde a uma letrinha do português. Então, olha só, e muitas vezes elas têm o mesmo som. Olha só uma coisa interessante. A primeira letrinha, sempre da direita para a esquerda, tá vendo? O hebraico a gente lê da maneira contrária do que a gente lê o português. Agora, olha só, a primeira letrinha é o mem. Olha só, o mem já está aparecendo o quê? O M em português. Então, corresponde à letra M. Esses pontinhos embaixo é a vogal E, então aqui a gente tem me. Depois vem o nun, olha só, nun, N em português, olha a similaridade, tá bem? Embaixo tem a vogal A, então a gente tem na. Até agora a gente tem o quê? Mena. Depois vem o shin, que corresponde em português ao X ou ao SH. Embaixo, novamente, a vogal E, e a gente tem she. Então o que a gente tem? Menashe. E essa última letrinha, o Re, ela não tem som algum, ela corresponde em português ao nosso H, não tem nenhum pontinho aí embaixo de vogal, então ela é uma letrinha muda, ela está aí só por uma questão estética, para fechar a palavrinha, deixar ela bonita. Então fica Menashe,
Tá bem? Olha só, você aprendeu o nome de uma das 12 tribos de Israel, você não tem nenhuma razão para chamar essa tribo de Menassés ou Manassés, como aparece em português. Não sei de onde veio essa tradução. Você, estudante de hebraico, pode falar já agora o nome dessa tribo exatamente como está na Bíblia em hebraico no original, Menaché. Legal, esse foi o vídeo da nossa semana, espero que você tenha gostado, deixe um comentário para mim, eu leio todos os comentários e até na semana que vem eu volto com outra novidade aqui de Israel e sempre com um viés bíblico, tá bem? A nossa cultura bíblica. Então, até a próxima semana, eu espero que você tenha muita saúde, muita tranquilidade e a gente se encontra no próximo vídeo.